Olá e sejam todos muito bem-vindos, meu nome é Eliseu Cruz e você está aqui comigo para o nosso Ignição Cast e eu tenho uma excelente notícia para você. Você não foi criado por Deus para se adaptar, para se moldar, para se conformar, para se ajustar às condições desse mundo. Muito pelo contrário, você foi criado por Deus para manifestar o reino de Deus aqui na terra. E hoje eu quero te munir de informação, de ferramenta, de entendimento para que você possa romper com esse momento que você está enfrentando na sua vida, de adaptação. E você vai entender que quando você se moldar ao plano real de Deus, ao invés de se moldar às outras pessoas, você vai viver a vida extraordinária, a vida abundante que Deus tem para você. Antes de tudo, eu peço a você que você se inscreva no nosso canal para que você possa acompanhar. Ative também o sininho das notificações e dessa forma você receberá todos os nossos conteúdos. Você não foi criado por Deus para se encaixar, para se adaptar, para se moldar ao meio em que você vive. Davi, quando chegou até o acampamento de Israel e ele viu aquele gigante Golias praticamente engolindo os soldados judeus, Davi olhou para aquilo e percebeu que eles estavam focando em algo que não fazia o menor sentido, e é exatamente assim que as pessoas vivem. A maioria das pessoas foca na consequência, no obstáculo, na culpa, no medo, na preocupação, na dúvida. E eles começaram a olhar para aquele gigante e medir o tamanho dele, a altura dele. Começaram a medir e pensar quanto será que pesa a lança dele, quanto será que pesa a espada dele, o escudo dele. E eles estavam estudando o inimigo. É muito louco isso, como as pessoas olham para os desafios da vida e não conseguem transpor aquilo. Justamente por quê? Porque ficam dimensionando os desafios. As pessoas de mentalidade rica focam nas recompensas e não no obstáculo. Se você focar no obstáculo, isso vai gerar mais medo, vai mostrar para você e vai provar para você que você é incapaz. Quando Davi chegou, ele perguntou: o que darão à pessoa que vencer esse gigante? E eles falaram: vai isentar a casa do seu pai de impostos, vai enriquecer essa pessoa, ele vai morar no palácio e ainda o rei vai dar a mão da filha dele em casamento. Davi falou: é meu, esse obstáculo é pra mim, esse desafio é meu. Mas quando Davi chegou até Saul, que era o rei de Israel, e falou que ele iria enfrentar aquele gigante, ele falou assim: olha, você só pode enfrentar esse gigante se você usar uma armadura. Você tem armadura? Ele falou: não. Então usa a minha. Quando ele pegou e colocou aquela armadura, ele falou: não, se eu usar essa armadura, eu vou ser um derrotado. Mas o que a maioria das pessoas faz? Usam a armadura, se moldam às condições do ambiente. Se fala assim: olha, estamos em crise, a pessoa já começa a tremer na base. Se fala: olha, tá acontecendo tal coisa assim, assim, assado. Você tem que fazer isso porque todo mundo está fazendo. Você tem que se adaptar a essa forma porque todo mundo está se adaptando. Alvin Toffler diz assim: em tempos de grandes mudanças, aqueles com a capacidade de aprender herdarão a terra, enquanto aqueles que já sabem tudo estarão preparados para um mundo que não existe mais. Davi sabia que se ele usasse aquela armadura e se ele se moldasse ao jeito de luta, ao estilo de luta que eles estavam tendo, ele seria fatalmente derrotado. Para derrotar aquele gigante, ele não poderia usar o mesmo método que estava sendo usado pelos outros guerreiros. Então Davi falou assim: eu vou tirar essa armadura. Quando você sai da escola, as pessoas falam assim: olha, agora você tem que fazer uma faculdade. Você sabe o que você vai fazer? Não. Então vem aqui, faz essa faculdade junto comigo. Aí você vai e faz. Quando você sai de lá, você está desempregado e alguém fala assim: olha, você está fazendo alguma coisa? Não. Aproveita que você está parado e entra nessa empresa. Vai trabalhar aqui como um operador de máquina, ou vai trabalhar aqui como auxiliar de escritório, ou começa a fazer uma outra profissão. Nada contra qualquer uma dessa profissão. Mas o que acontece é que as pessoas começam a se adaptar. Elas entram numa loja, num estabelecimento, numa empresa, e elas começam a se adaptar, seguindo o seguidor. Alguém está seguindo alguém e ela nunca consegue ser ela mesma. Para pra pensar,
Pessoas que vão na igreja porque os seus amigos estão indo, pessoas que começam a fazer a faculdade porque os seus amigos estão fazendo, pessoas que começam a fazer um curso pela internet porque todo mundo está fazendo, mas não existe propósito. Davi sabia, o propósito dele era ser rei de Israel, e para ele ser rei de Israel, ele precisava enfrentar aquele gigante. Então ele se lembrou dos desafios que ele já tinha vencido. Ele já tinha vencido um urso e ele já tinha vencido um leão. Aquilo para ele era uma resposta, era uma forma de Deus dizer para ele: vá com a sua força e liberte o meu povo. Davi sabia que ele precisava fazer alguma coisa. Ele desceu até um riacho, pegou 5 pedras. Por quê? Porque tanto o urso quanto o leão ele tinha derrotado com as armas que ele tinha. E esse gigante não seria diferente. Se ele se aproximasse muito daquele gigante, naturalmente ele morreria. A espada daquele gigante iria alcançá-lo. Então Davi pegou aquela funda, girou com aquela pedra no meio, como se fosse um estilingue dos dias de hoje. Girou e lançou. Aquela pedra foi e acertou e encravou na testa do gigante e ele caiu ao chão. O que significa isso? Com a força que você tem, com a habilidade que você tem, sendo muito ou pouca, você é totalmente capaz de derrotar todos os inimigos da sua vida. Se o inimigo é a pobreza, se o inimigo é o medo, se o inimigo é a escassez, a limitação, se o teu inimigo é a falta de comprometimento, se o teu inimigo é a procrastinação, se o teu inimigo é a falta de tomar decisões, chegou o momento, com a força que você tem e com o poder do Espírito Santo de Deus dentro de você, você pode sim e você vai derrotar todos os inimigos que estão diante de você. Lembrando que o inimigo não são as pessoas. O inimigo, a Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne, não é contra seres humanos, mas contra principados, poderes, autoridades espirituais da maldade que tentam influenciar as pessoas a se adaptar ao mundo. Jesus não se adaptou, o apóstolo Paulo não se adaptou, Davi não se adaptou, Daniel não se adaptou, Sadraque, Mesaque e Abednego, antes de entrar na fornalha de fogo ardente, eles não se adaptaram. E por isso, quando saíram dali, saíram vitoriosos, mais que vencedores. Por quê? Porque eles estavam inconformados com este mundo. E Deus honra os inconformados. Se você está pronto para vencer mais esse obstáculo, eu digo, use as armas que você tem, use a habilidade que Deus já colocou dentro de você. O desafio desperta algo que está adormecido dentro de nós. E quando você avançar, você vai perceber que vai ser liberado uma fé, vai ser liberado recursos poderosos que já existem dentro de você, capacidades, autoridade, domínio, coragem, bravura, e você vai vencer. Você vai vencer. Confie na palavra do Senhor. Deus diz assim para Josué, não te disse eu, apenas se esforce e tem coragem, tem bom ânimo, anime-se. Josué estava ali atônito, quem sou eu? Como é que eu posso agora liderar o povo sem Moisés? Moisés era um líder maravilhoso e Deus falou, tão somente esforce-se. Tem um ditado, uma palavra que eu gosto muito, uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte, Deus ama os inteligentes, mas recompensa os esforçados. Davi se esforçou e ele venceu aquele gigante. Não importa o que você esteja enfrentando hoje, se esforça, vá em frente, você vai conseguir. Maior é aquele que está dentro de você do que aquele que está no mundo. Una sua fé com a minha agora. Estenda suas mãos e fala, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. E com a força que Deus me dá, posso enfrentar e vencer qualquer gigante, qualquer obstáculo, qualquer desafio, porque eu sou mais que vencedor. Se você gostou desse podcast, curta, comente, compartilhe com as pessoas que você ama. E tenha hoje o melhor dia da sua vida.